Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha. Hoje fizemos uma tarde de oração, formação sobre a misericórdia, se preparando para amanhã, que é a festa da misericórdia, instituída pelo Papa João Paulo II. O texto é aquele do Evangelho, quando o soldado enfia a lança em Jesus, sai sangue e água. A visão que teve Faustina. Depois João Paulo II canonizou Faustina. Nós temos a relíquia de Faustina. Pois bem, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Aqui é o relato de Marcos. Ele vai repetir o que os outros disseram, mas vai repetir do jeito dele. Tem alguma diferença. E é bem curto esse aqui. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, eu já expliquei aqui, é entre 6 horas de sábado e 6 horas de domingo, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Já vimos, semana todinha foi sobre isso, E aqui ele vai dizer, da qual havia expulsado 7 demônios. Então era conhecido como uma pecadora pública, Madalena. Daí muitos dizem que era prostituta. O Evangelho não disse que era prostituta, não, disse que era pecadora pública e que tinha saído de 7 demônios. Depois o pessoal confunde, pensa que Madalena é aquela que enxugou, que lavou os pés de Jesus com perfume e enxugou. Não, ali é outra. Ela é Maria, irmã de Marta, não é Madalena não. Nem é aquela de Lucas 7. Também conta de uma mulher que lavou os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Também não é. Nem é a adúltera de João, aquela adúltera que Jesus perdoou. Também não é. O povo lê, aí não sabe o que é dizendo as coisas. Isso é errado, não posso dizer nada. É só perguntar. Quando pergunta eu digo, eu estou dizendo, não é nada disso, nenhuma delas, Madalena, é outra pessoa. Bom, dessa aqui tinha saído 7 demônios. Pensou, princesa? Tivesse 7 demônios aí, o negócio pegaram é fogo. Já tinha dado uma surra aí dos ministros tudinho, né? Aí ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus. Ela saiu, quando ela vê Jesus, ela vai anunciar. Pedro, João, recorda aí essa semana. Eles não acreditam. Cabeça dura. Eles estavam de luto e chorando. As mulheres choram, os discípulos choram. Esse pessoal gosta de chorar. Pode prestar atenção, é tudo chorando. Porque eles estão pensando que Jesus está morto. Eles não têm fé? Hoje também pouca gente tem. Diz que crê, eu creio. Aí quando acontece alguma coisa, corre tudinho.
Fica nenhum. Cadê a fé? É a mesma coisa. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, que Madalena tinha visto, não quiseram acreditar, não acreditaram. Isso é coisa de mulher. Disseram, né? Não acreditaram. Aí depois Jesus aparece a dois deles, Emaús, está lá em Lucas 24, com outra aparência. É interessante ver isso, quando Nosso Senhor aparece, eles não reconhecem. Parece que Jesus tem outra aparência. Não, é o corpo glorificado dele. É ele mesmo, mas é um corpo glorioso. Enquanto está indo para o campo, o discípulo de Emaús, Lucas 24. Vão reconhecer quando Jesus parte o pão. Jesus fala e eles não reconhecem. Aí quando eles reconhecem, eles voltam e anunciam aos outros: o Senhor ressuscitou. E eles não acreditam. Está escrito aqui. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus aparece aos 11, enquanto estavam comendo. Não diz onde foi aqui não. Teve aquela lá que ele apareceu no mar, né? Na beira do lago lá, e ele preparou o pão e o peixe. Aqui está dizendo que apareceu aos 11, ali não era 11, era 7, enquanto estavam comendo, e repreendeu, deu um carão neles, bem feito, por causa da falta de fé. Não tem fé? Como hoje também, Jesus voltasse hoje, 90% levar carão, porque não tem fé. 10% assim dos católicos é que tem fé. A maioria tem não, é só aquele fogo de palha. É só sentimento. Eu já disse aqui várias vezes, a turma confunde fé com sentimento. Aí se sente bem, eu estou me sentindo bem, eu vou para a igreja. Estou me sentindo mal, eu não vou. Isso não é fé não, isso é sentimento. A maioria fica no sentimento mesmo. Sentimento não é fé. Fé se prova na vida. Mesmo com medo, vá. Jesus teve medo. E foi, e morreu. Mas a maioria não tem fé não. Nem nesse encontro aí, que dá 1 milhão, 2 milhões. 90% do povo desse encontro não tem fé não. É só o sentimento que eles têm lá. Então Jesus deu um carão neles, por causa da dureza de coração, porque eles não tinham fé. Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E o anúncio da igreja é esse. O primeiro anúncio da igreja é: Jesus ressuscitou. O que eu tenho que dizer nesse período pascal é isso: Jesus ressuscitou. E viveu o que eu estou dizendo. Se ressuscitou, eu tenho que me alegrar, não tenho que me preocupar, não tenho que ter medo. Se tiver medo, tenho que vencer. Mas diz, Jesus ressuscitou e não vive. Tem um gato me anda aqui na chuva, bem pequenininho o bichinho. Pega ali o gato. Ah não, então é brigando. Deixa brigar. Quer brigar? Pois bem, acreditar. Hoje eu fiz a formação de Lucas, a mensal. Estou fazendo agora uma formação mensal, que eu tenho outros, estou escrevendo outro livro sobre o Espírito Santo. Então não dá para fazer aquela formação semanal não. A formação do YouTube agora é mensal. E Nosso Senhor fala isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra no reino de Deus. Foi exatamente essa formação, que vai sair até o final do mês. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, que reza, não sei o quê, não vai entrar no reino não. Só quem faz a vontade de Deus. E ele vai falar que fazer a vontade de Deus é construir a casa sobre a rocha. Poucos constroem. Poucos têm uma vida de fé. Pouquíssimos. A maioria não tem vida de fé. É uma vida de sentimento. Tira esse gato daí de baixo. Joga uma pedra, uma cadeira, alguma coisa para ele sair daí.
maioria não tem vida de fé. Está debaixo do carro. A maioria não tem vida de fé. Aí fica desse jeito. Só tem vida de fé quem constrói a própria vida na rocha. A rocha é Cristo. Ou seja, quem faz aquilo que Cristo fez, quem vive aquilo que Ele viveu. Senão não tem fé. Não adianta se enganar. Então dá um carão neles, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, aí Jesus vai dar a missão, que é a missão para a igreja hoje, para todos nós. Ide pelo mundo inteiro. Ele mandou ir pelo mundo inteiro. Fazendo o quê? Anunciando o evangelho a toda criatura. É obrigação, ele está mandando, é obrigação da igreja. Aí tem o pessoal falando aí em ecumenismo, para respeitar. O que significa respeitar a religião? É ficar calado? Não, eu tenho que pregar mesmo. Eu vou obedecer a Jesus, eu não vou obedecer os outros que dizem que não pode. Eu obedeço a Jesus, eu estou pregando. É a obrigação da igreja pregar o evangelho. E como ele diz, está nos Atos Apóstolos de ontem, desse dia tudinho. E qual é a pregação do evangelho? Convertei-vos e crede no evangelho. Quem não se converter, vai para o céu não. Então é a obrigação da igreja pregar a conversão. O batismo, o sacramento, a confissão, a Eucaristia. É a obrigação da igreja. Não é se a igreja quiser, não. Ele não está dizendo, ô meu bichinho, por favor. Jesus não está pedindo por favor, não. Está mandando. Eu tenho obrigação, eu como padre, eu tenho obrigação de pregar. E qualquer padre, e o Papa e os bispos também. Se não pregar, vai se ver com o Nosso Senhor. Ai de mim se não evangelizar, disse o Paulo. Eu tenho obrigação. Não faço, não é para ser agradável, nem ser desagradável. Eu faço como uma missão. É o que eu falei para o bispo ontem. Eu estou numa missão, Dom José. Eu tenho consciência. Pronto, acabou. A missão é essa? Então vou cumprir. É obrigação pregar. Não é se quiser, não. Aí a leitura dos Atos, dos Apóstolos, né? 4:13, recorde aí, Pedro e João curaram lá o paralítico, aí deu aquela confusão toda, porque o judeu não queria que curasse. Aí vai obedecer judeu ou obedecer Jesus? Se Jesus mandou curar e pregar, o judeu disse que não cura nem prega, vai obedecer a quem? A Jesus, deixa esse judeu. Né? Aí fica essa celeuma toda aí, essa carta aí que saiu da RCC, dizendo que não pode fazer mais aquelas orações de cura e libertação. Eu faço aqui. A confraria não é da RCC, a confraria é Nova Comunidade. Então, não estou nem abalado pelo que disseram. Pelo contrário, quando me perguntaram, eu disse, esse povo aí que está na frente não está conduzido, não está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Quem é eles? Esse daí, que fizeram essa carta. O Espírito que está conduzindo eles é o deles mesmo ou de Piton? Mas o Espírito Santo mesmo não é não. Eu mesmo faço. Só vou deixar de fazer no dia que o bispo disser. Eu venho da RCC, mas a confraria é Nova Comunidade. Não é RCC não. E obedeço ao bispo. Eu. Fique bem claro. Naqueles dias, o chefe do sacerdote, os anciãos e os escribas, o pessoal que mandava lá na religião, ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam. Pedro e João eram pescadores, não tinham estudado não, e eles começaram a pregar com toda a força e autoridade, porque a pregação não era deles, era de Deus. O poder que agia deles é o poder de Deus. Deus dá o poder, mas tem que abrir a boca. Como é que vai dar o poder se não abre a boca? O pessoal ficava assustado. Mas esses dois aí não são pescadores, não estudaram, não nada e pregam desse jeito? Porque estavam com Deus. É uma missão que Deus deu. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus.
Exato, eram discípulos, apóstolos. E Filipe também, depois o Estevão, depois o Paulo que se converte, depois o Tiago que morre, depois o João, todos eles começaram a pregar. No entanto, viu de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado. Além de pregar, o aleijado estava do lado deles. Aquele que tinha sido aleijado. Para mostrar que Jesus tinha poder. Não foi Pedro, não. Aí eu vou naquele padre que padre cura. Padre nenhum cura. Isso é loucura. Quem cura é Nosso Senhor, não é o padre. Qualquer graça que houve nessa igreja nesses 7 anos, fui eu não. Foi Nosso Senhor quem deu. Eu peço, só isso. Aí viu o aleijado lá, e não podia dizer nada, porque o homem tinha sido aleijado, estava lá andando. Aí mandaram que eles saíssem para fora do Sinédrio, levaram eles para o Sinédrio, queriam matar eles, como mataram Jesus. E não sabia o que fazer, o que a gente vai fazer? Se a gente manda matar, pode ter uma confusão grande aqui, já matamos Jesus, imagine matar mais 2 agora. E eles fizeram um milagre aqui na frente da gente. Aí Jesus fez quantos? Não sei quantos, e eles não acreditaram. Só que todo mundo começou a falar daquele milagre lá. Toda a cidade de Jerusalém. Não podia negar, o homem estava lá curado. Mas, como sempre, esse povo que tem poder, né? O que ele vai fazer? Ameaçaram. E obrigaram a eles a não falar mais nada. Deram uma surra. Aí disseram, agora vocês vão ficar calados. Imagina se eu vou ficar calado. Pode bater, mas não ficaram calados. Vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Aí chamaram Pedro e João, estavam presos, disseram, olha, vocês estão proibidos de falar e ensinar o nome de Jesus aqui na cidade. Imagina se eles vão obedecer, né? É uma cambada dessa aqui. Aí Pedro e João disseram, julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Ou seja, vocês acham bem que nós vamos obedecer a vocês? Nós obedecemos a Deus. Quem são vocês? Aí o gato rei escapou, né? Quem são vocês? Né? Quanto a nós não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então não pode ficar calado não. Entendeu? Pode ficar calado não. Como eu estou dizendo aqui, eu estou calado não, estou dizendo, eu vou continuar a fazer as orações, só que me impede de fazer é o bispo, não é RCC. Acabou. Ponto. Agora, se eu quero conversa. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigar. Aí soltaram, e eles disseram na cara, não vamos obedecer a vocês. Obedecer a Deus e acabou. Tiveram medo do povo. Esse povo que governa tem medo. Ameaça e tem medo. Pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Então a leitura é essa. Começaram a pregar e a curar com o poder de Deus. As autoridades que mataram Jesus, prenderam eles, bateram, mandaram calar. Disse, vou calar não. Mesma coisa eu digo, calo não. Continuo fazendo aí as formações, tem mais um livro aí saindo. E aqui na paróquia é desse jeito. A obediência aqui é só o bispo. Nessa paróquia aqui é. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.